Fala, minha gente! Olá, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Bom, estamos começando uma série de estudos sobre a Bíblia Sagrada e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto fundamental na doutrina cristã, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ver como Jesus não só cumpriu a lei, mas também revelou a soberania de Deus por meio de seus atos e palavras, e como a sua vida realmente é a diretriz que nós temos hoje e precisamos para viver de forma que Deus seja glorificado. Este conteúdo vai ser excelente recurso para você, professor, preparar suas aulas, enquanto você, aluno também, poderá destacar os pontos essenciais do estudo que devem ser absorvidos e discutidos. Primeira coisa, vamos falar sobre a vida e o ensinamento de Jesus. O povo de Israel e a missão de Jesus estão intrinsecamente ligados. Desde o início, Israel foi chamado para ser um povo especial, escolhido por Deus. Isso começa com a aliança feita com Abraão e se concretiza na lei de Moisés. Quando nós lemos Levítico 19:1, Deuteronômio 4:5 e 8, essa lei que Deus deu ao seu povo foi cumprida por Jesus e não abolida, como ele mesmo fala em João 8:45. Um ponto importante para abordar em sala de aula, meu querido professor, minha querida professora, é que ninguém, nem mesmo Jesus, veio mudar ou alterar a palavra de Deus. Os professores podem explorar esse fato, que como Jesus, sendo o Verbo encarnado, demonstrou a integridade das Escrituras e os motivos pelos quais ele viveu segundo os preceitos divinos, de forma perfeita e absoluta. Bom, para os alunos, uma questão interessante. Como Jesus mostrou que a lei de Deus continua vigente, mas é reinterpretada à luz do reino de Deus? Como Jesus elabora isso? Não abolindo a lei, mas reinterpretando-a a partir dele mesmo, que é o tema da lei. Bom, Jesus começou seu ministério não apenas vivendo a lei, mas também ensinando-a de maneira nova e poderosa. Ele ministrou sermões, parábolas e discursos que se tornaram marcos na teologia cristã. O Sermão da Montanha, Mateus capítulos 5 a 7, é um exemplo clássico de como Jesus subverte as expectativas legais e aponta para uma obediência mais profunda, que vai além do mero cumprimento de regras. Jesus também usou parábolas para revelar os mistérios do reino de Deus. Nesse ponto, você, professor, pode enfatizar o propósito pedagógico das parábolas, especialmente seu papel em driblar os opositores de coração endurecido, ao mesmo tempo que instruíam aqueles que tinham o coração aberto para aprender. Para você que é aluno, outro destaque. A quem Jesus falava por parábolas? Qual era o impacto de suas histórias sobre os ouvintes humildes e os religiosos? Pense sobre isso. Os humildes recebiam e captavam, os religiosos ficavam confusos, perplexos e boa parte do tempo não sequer entendiam. Outro fator preponderante da vida de Jesus são os milagres e o propósito de Deus com ele. Foram realizados por um propósito: confirmar sua missão messiânica e demonstrar a soberania de Deus. Eles mostraram não apenas o poder de Jesus sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre a morte, mas também revelaram o seu papel de libertador divino. Ele não veio como um líder político ou guerreiro, como os judeus esperavam, mas como o redentor dos pecados do povo, como também declara Mateus 9:25, Lucas 7:11 a 15, João 11:1 a 44. Vocês, professores, podem usar exemplos de milagres como a cura do paralítico no tanque de Betesda, lá em João 1, versículos 5 a 9, para mostrar que esses eventos não eram apenas demonstrações de poder, mas atos da misericórdia do Senhor, que serviam para fortalecer a fé e trazer salvação. Para você, aluno, é importante entender que os milagres sempre apontavam para algo maior, tanto que o apóstolo João os chama de sinais. A missão de Jesus como Salvador e Redentor é muito importante e os milagres fazem parte da demonstração dessa missão. Qual o significado, então, dos milagres de Jesus em relação à fé no Messias prometido? Se não tão somente mostrar seu poderio, mostrar sua autoridade sobre todas as coisas, sobre as enfermidades, sobre tudo aquilo que poderia, de alguma forma, afetar a vida humana. Outro fator importante é a teologia
por trás de tudo isso, né? Aqui entra em discussão a teologia sobre a natureza dos milagres. O que define-os, né? São os acontecimentos sobrenaturais que desafiam a ordem natural? Podemos ver o ato da criação e a existência da vida como milagres? Todo o universo surgiu, a vida veio à existência, também por si só não é um milagre? Bom, em sala, essa parte crucial para discutir o que os milagres revelavam sobre a relação de Deus com o mundo é de suma importância. Jesus usou milagres para mostrar que Deus transcende as leis naturais. Ele nunca é contrário à natureza, mas ele vai além dela. E a vontade dele é soberana e está acima de todas as capacidades humanas de compreensão. Ele cura e ele realiza milagres, mas a quem ele quer, sobre a vida de quem ele quer. Nós, professores, devemos guiar nossos alunos a refletir sobre como Deus, ao realizar milagres, não está limitado pelas leis da natureza, mas as utiliza para um propósito maior: a salvação e a restauração do seu povo. Então, é importante refletirmos sobre isso. O que significa, em termos teológicos, acreditar que Deus continua a operar milagres hoje? Quais os desafios dessa crença no mundo moderno? Milagres e o reino de Deus. Os milagres de Jesus sempre apontam para a inauguração do reino de Deus. Eles foram sinais de que o reino já estava presente entre os homens, apesar de não ser compreendido por todos. Professor, você pode explorar como Jesus usou os milagres, como a ressurreição de Lázaro, por exemplo, em João 11, 1 a 44, para revelar que no reino de Deus nem a morte pode vencer. A ressurreição de Lázaro é um dos milagres mais poderosos, pois revela não apenas o poder de Jesus sobre a vida e a morte, mas também oferece uma antevisão do futuro glorioso que aguarda os que creem. E para você, aluno, como Jesus e os seus milagres apontam para a realização futura do reino de Deus? Concluindo, os milagres e ensinamentos do Senhor Jesus, a sua vida, são uma fonte inesgotável de aprendizado e reflexão. Sua missão não foi apenas ensinar sobre o reino de Deus, mas demonstrar o que é de fato esse reino por meio das suas ações e dos seus feitos milagrosos. Para nós, professores, esse conteúdo é uma oportunidade para ajudar os alunos a compreenderem o impacto de Jesus na história e na teologia. E para os alunos, é um chamado para não apenas estudar, mas viver os princípios do reino. Pergunta final que fica para todos nós é: como podemos, como cristãos, continuar a demonstrar a realidade do reino de Deus por meio das nossas vidas hoje? Jesus continua operando milagres através da sua igreja, continua curando, continua transformando vidas e fazendo o impossível. Para cada um de nós, é importante refletir sobre isso. E quero deixar aqui uma tarefa sugerida para todos. Pesquise sobre um milagre de Jesus e relacione-o com os ensinos do reino de Deus, porque cada milagre tem uma relação direta com algum dos ensinamentos do Senhor e com o propósito de implantação do seu reino. Que Deus abençoe vocês, que este domingo, que este estudo seja muito abençoador para a sua vida. E se você tem sido abençoado com esses vídeos, por favor, compartilha, curte, segue o canal para receber mais conteúdos e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor. Forte abraço a todos.